Vamos falar hoje sobre um assunto bem delicado. Tem alguma pessoa que bebe na tua família? Então aqui nós vamos falar sobre o alcoolismo, tá? Pessoas que são viciadas no álcool, bebem todo dia, às vezes exageradamente, às vezes saem pra rua e não voltam mais porque estão bêbadas, caem na rua, é um problema pra família. Então, eu vou trazer hoje o que a Cristina maravilhosa, a Cristina Cairo, fala sobre a linguagem do corpo, que eu adoro esse assunto, todo mundo já sabe aqui que a Daya adora falar sobre, né, a psicossomática. Então, o que realmente é o alcoolismo e por que as pessoas se tornam dependentes, né, do álcool. Então, a primeira coisa que a Cristina traz aqui é essa grande questão. O alcoolismo, a gente consegue curar? Sim. As pessoas conseguem se desvencilhar desse vício. Por quê? Porque existe uma falta nessa pessoa que precisa ser suprida. Então, não adianta eu exigir que a pessoa pare de beber sem ajudar essa pessoa a descobrir o que é que está faltando, tá? Porque, como diz aquela frase maravilhosa e inteligente, todo excesso esconde uma falta, tá? Então eu vou ler para vocês aqui o que ela traz, tá? Que é muito interessante e vamos comentar a respeito. Então aqui, ó, ela fala: não se sabe quem é mais teimoso, quem bebe ou quem implora ao alcoólatra que pare de beber. Esse termo alcoólatra ele já está banido, tá? Então a gente fala etilismo. Vamos deixar aqui porque, né, os sábios de plantão sempre estão querendo corrigir, né? Então já vou dizer que sim, mas eu vou ler o que está aqui no texto para ser bem honesta, né? Ler aqui o que ela escreveu. Então, a falta de amadurecimento em algumas áreas do cérebro de um adulto faz com que ele encare a vida de forma distorcida. As dificuldades que principalmente são simples de resolver, para essas pessoas são mais difíceis. Tá? Então elas têm uma dificuldade, uma falta de amadurecimento em determinadas áreas, tá? Emocionais, que para elas é muito complicado, tá? Lidar com essa situação. Então, há pessoas que quando bebem dizem coisas sem nexo. São os bêbados, briguentos e sentimentais. O que acontece com eles é que os sentimentos reprimidos do dia a dia explodem quando a consciência deixa de censurá-los, porque o receptor cerebral ficou entorpecido pelo álcool. Deixa eu pegar aqui um marca-texto que fica melhor aqui, tá? Para essas pessoas, tá? Principalmente se elas tiveram uma educação que lhes exigia comportamento exemplar e pela qual era impossível expressar sua própria vontade. A Lu, bem-vinda. Veio participar da nossa aula de hoje. É a Lu, bonitinha. Tá? Então, pessoas que foram reprimidas, que não tiveram condições de expressar sua vontade, pessoas que tinham que ter um comportamento exemplar, comparativo, né? Ai, teu irmão é tão melhor, fulano, filho da ciclana, é uma pessoa assim assado e tu é isso aí, né? Essa porcaria. Então, isso também causa prejuízos, né, pra pessoa que ela acaba não desenvolvendo, ela acaba não sabendo lidar com isso, tá? O bêbado sentimental é aquele que tem acumulado dentro de si motivos para chorar, mas que reprime essa vontade pela autocensura, que considera vergonhoso ou feio chorar. Deixando de se reprimir, extravasa seus sentimentos e chora, né? Quando bebe, ele vai lá e chora. Então ela fala aqui que é essa pessoa que tem coisas acumuladas dentro dela. Então tem muita mágoa, tem muito ressentimento, muitas coisas ali que ela não conseguiu lidar. E que aí quando ela bebe, ela extravasa, ela deixa, né, aquilo, acaba a censura e ela acaba, né, chorando exageradamente, tá?
O bêbado briguento, de novo, né? É aquele que vive sempre com muita raiva, mas não expressa, pois acredita que um cavalheiro que se preza não fica zangado e nem grita à toa. Por isso reprime o sentimento de raiva e finge serenidade. Essas pessoas, meu Deus do céu. Mas na realidade está fervendo por dentro. Vou botar o livro aqui, né? Daqui a pouco tem gato caminhando em cima do meu livro sagrado. Então, em certas ocasiões, pensa pegar objetos e atirá-los, porém acha que tal procedimento é muito vergonhoso para um cidadão civilizado e contém-se reprimido essa vontade. Mas tais sentimentos ficam apenas confinados, não desaparecem. Portanto, quando se ingere bebida alcoólica, ocorre a inibição da autocensura. O indivíduo passa a dizer coisas sem sentido, jogar objetos, implicar com pessoas que o cercam por motivos fúteis, resmungam bobagens. Tal comportamento não é o resultado da bebida em si, mas dos sentimentos nutridos e acumulados na mente da própria pessoa, os quais são liberados em consequência do entorpecimento do cérebro. Então ali cai a censura de novo, cai todas aquelas barreiras, né, de vergonha, de e acaba fazendo o que gostaria de fazer quando sóbrio. Observação. A Cristina traz aqui. A Lu, por favor, deixa a mamãe trabalhar. Assim como o álcool, o fumo e outras drogas têm também a faculdade de anestesiar nosso receptor cerebral. Logo, qualquer sentimento de culpa ou medo ficam adormecidos pelo efeito dessas drogas. É certo que 95% dos nossos atos são dirigidos pelo inconsciente e que apenas 5% são regidos pela nossa consciência. Não devemos julgar a pessoa que bebe. Chega de julgamento, tá? Pelos atos dos seus 95%, né, do seu inconsciente. Então não podemos julgar. Nem ele mesmo tem consciência porque não consegue parar de beber. Sua única justificativa é dizer que gosta de beber e que não é verdade, pois o paladar só é perceptível ao gosto até os 5 primeiros copos. Depois deles, as glândulas salivares ficarão congestionadas pela substância ácida processada pelo fígado para modificar as moléculas nocivas do organismo, causando alteração no paladar. Veja que esse indivíduo possui apenas 5% de compreensão para lutar contra o vício. Então, não perca tempo tentando convencer os outros 95% do seu inconsciente, dizendo-lhe palavras que não serão ouvidas. Saiba aproveitar o canal de acesso, os 5%, até a parte dominante, os 95% que ouvirão. Portanto, não tenha pressa em achar a solução. Em primeiro lugar, se você pretende ajudar esse indivíduo, deve se perguntar antes se você o ama realmente. Tu ama realmente essa pessoa que está envolvida no álcool? Tu ama de fato essa pessoa? Amar incondicionalmente, ou seja, eu amo essa pessoa mesmo com essa limitação. Sim, eu amo. Então, apesar de ele estar escondido atrás da bebida, mas se não aguenta mais e quer desistir, então feche este livro e procure fazer uma terapia, porque acredito, você está no limite das suas energias e por isso não conseguirá ajudar mais ninguém. Tá vendo? Então, se a pessoa já está no limite, já cansou, né? Já fez o que tinha que fazer, já levou para a clínica, já deu remédio, nossa, simpatia, já fez até macumba e a pessoa não larga o vício. Então, assim, vai procurar um terapeuta, vamos trabalhar a respeito, né? Procure uma pessoa, um psicólogo, médico, né? Nessa situação, você pode não ter onde se apoiar, ao passo que a pessoa dependente da bebida tem a bebida como suporte. Por mais que se tente fazer alguém parar, largar o álcool ou o fumo, tais esforços serão em vão quando as atitudes mentais e o modo de vida da própria pessoa não forem corrigidos.
O sentimento de culpa profundo esconde-se nos 95% do seu subconsciente. E culpa é um sentimento gerado pelos nossos atos do dia a dia e pela educação na infância. Alguns pais, por desconhecerem outra forma de educar, insistem em gravar no subconsciente da criança ordens como: não faça isso, não mexa aí, não pode fazer isso, você vai apanhar se chorar, etc. Quando adulta, essa criança vai passar a viver com uma sensação de peso no peito, como se fosse uma cobrança constante de seus próprios atos. Inconscientemente, essa pessoa crê que está fazendo tudo errado e que está sendo censurada pelas exigências gravadas em sua mente desde a infância. Consequentemente, é levada a uma forte depressão. Entenda que para o inconsciente, os fatores tempo e espaço são inexistentes. Para ele, existe apenas ordens que devem ser cumpridas. É por isso que se deve trabalhar os 5% da pessoa com sinceridade, paciência, amor e esperança. Imprima-lhe em seu subconsciente, através daquela porcentagem, um novo modelo de pensamento. Ahá! Ó, ela tá dando uma dica top agora, tá? Reeduque-a no sentido de se amar e sugestione-a, fazendo com que acredite que seu mundo é livre de cobranças e tormentos. Quando você falar positivamente, mais ela sentirá segurança e equilíbrio. Ao contrário, se você resmungar, criticar, cobrar, chorar, implorar, aumentará mais ainda o sentimento de culpa dessa pessoa. E ela recorrerá à bebida para fugir das angústias e complexos que ela mesma criou. Essas pessoas assemelham-se às outras, que, ao primeiro sinal de perigo, recolhem-se para dentro de si mesmas. Comece já a agir positivamente. Ela precisa do seu apoio. Passe a tratá-la normalmente e acredite em sua capacidade de recuperação. Reconheça a partir de agora que o álcool teve o mérito de ajudá-lo a descobrir o lado sensível e carente dessa pessoa, que necessita ouvir palavras de elogio, declarações de sua amizade e do seu amor de forma alegre. Mostre-se grato por tudo que essa pessoa fez e faz de bom. Se você não vê coisas boas nela, é porque você também não as tem. Lembre-se, os semelhantes se atraem, consciente ou inconscientemente. Ajude a eliminar seus complexos de culpa e acabar com a raiva acumulada em seu coração por não conseguir agir como gostaria. Desate-lhe os nós da cabeça, ame-a de verdade, pois ela quer ser como você, livre das angústias e do sentimento de solidão que a afligem. Dizer isso a uma pessoa que bebe é perda de tempo, porque ele normalmente prefere negar que guarda ressentimentos ou complexos de culpa por vergonha. Deixe-o beber em casa, sem culpas e sem se preocupar, porque a bebida perderá um pouco o valor. Você sabe, tudo que é proibido é mais gostoso. É muito importante sua atenção carinhosa. Desvie sempre que puder o assunto sobre a bebida, falando somente sobre fatos agradáveis. Seja forte, vença seus medos e traumas sobre esse assunto. Abstenha-se de comentários arrogantes ou pejorativos quando seu ente querido ou amigo chegar alcoolizado ou mesmo quando ele for pegar alguma bebida. Fale naturalmente, continue agindo como antes de ele beber. O que vicia não é a bebida, mas o apego a ela, que representa uma forma de fuga inconsciente. Defenda das pessoas maldosas ou mal informadas que o atacam. Ele precisa do seu apoio, do seu carinho e nunca de acusações, pois se ele bebe é porque seu subconsciente está repleto de repressões e culpas criadas desde a infância. Mostre-lhe o quanto é importante para você. Servindo, compreendendo, o amor verdadeiro penetra pelos poros e cura. Com o tempo, esse indivíduo passará a sentir uma desagradável e incômoda sensação quando estiver bebendo. Às vezes até esquecerá de tomar aqueles goles. Todos perceberão sua mudança de comportamento e o seu despertar para a verdadeira alegria de viver. O amor e as palavras de elogio que receber alterarão seu programa mental negativo, tornando-se uma pessoa segura, livre e consciente da vontade de vencer.
Os que convivem com pessoas alcoolizadas devem, antes de mais nada, curar-se dos seus medos, orgulho ferido e até de sua posição de vítima, porque senão o viciado continuará bebendo enquanto ouvir cobranças e lamúrias. Salve essa pessoa para que ela possa descobrir toda a capacidade que existe nela mesmo. Na Bíblia está escrito: a verdade vos libertará. Então, gente, a Cristina ensina para nós aqui que nós não podemos combater o mal com o mal, tá? A gente combate o mal com o bem. Então, se a pessoa que convive contigo, teu esposo, tua mãe, teu pai, teu irmão, alguma pessoa que convive dentro da família, já causou tanto transtorno, já causou tanta raiva, tanta mágoa, tantas crises, então se a gente quiser definitivamente mudar essa situação, a gente precisa mudar a si mesmo. Então eu tô carregada de mágoa porque esse meu pai bate, quebra tudo, quando chega em casa, bate na minha mãe, bate em nós, né? Então assim, esse marido também, ele chega, ele é violento, é isso, aquilo, outro. Eu não estou disposta a ajudá-lo, eu prefiro seguir minha vida. Ótimo, é um direito que tu tem, tá? Ninguém tá dizendo aqui que as pessoas que vivem à volta de uma pessoa viciada é obrigada a estar ali fazendo isso que a Cristina falou. Ninguém tá falando que é obrigação. A gente faz se a gente achar que deve fazer, tá? Então, se eu acho que eu devo ajudar, apesar de tudo que aconteceu, eu limpo meu coração e eu modifico em mim agora, tá? Esse trauma, eu vou começar agora uma nova etapa na minha vida. Eu quero ajudar meu pai, meu irmão, meu marido, etc, minha mãe, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a forma de agir com essa pessoa. Porque eu já descobri que essa pessoa usa o álcool como um entorpecimento da realidade que essa pessoa traz dentro dela. Então, dentro dela, ela tem culpa reprimida, ela tem raiva reprimida, porque lá na criação dela aconteceu isso, e um monte de coisa, e essa pessoa não consegue lidar com isso. Então, o que ela faz? Ela vai procurar a bebida, que na hora que ela bebe, entorpece o cérebro e a pessoa consegue colocar para fora toda aquela violência, toda aquela raiva, todas aquelas lágrimas, né? Então é isso que a gente tem que começar a perceber. Então as pessoas que estão em torno, que convivem, elas estão tendo a oportunidade de ver o que se passa lá dentro dessa pessoa. O tormento que é lá dentro dessa pessoa, que ela não aguenta e ela parte para onde? Para anestesia, né? Então ela se anestesia com o álcool para que ela possa extravasar essa dor interna que ela tem. Então, como ajudar essa pessoa? É assim, é a gente parar de cutucar a ferida. Se a gente sabe que essa pessoa tem uma ferida aberta dentro do peito dela, a gente vai parar de cutucar para que essa pessoa consiga curar essa ferida, cicatrizar essa ferida e se liberte disso. Porque se eu tô usando algo como forma para colocar para fora as minhas coisas, porque conscientemente eu não consigo, então o que eu faço? Eu vou beber, que aí eu esqueço, né, perco o meu senso crítico e eu coloco para fora tudo aquilo que eu tenho guardado. Então agora nós vamos fazer o efeito reverso agora. Nós não vamos mais criticar, nós não vamos mais implorar, nós não vamos mais chorar. Nós vamos começar a exaltar essa pessoa e mostrar para essa pessoa que ela tem valor. Mostrar para essa pessoa que aquelas coisas que ela tem lá dentro são coisas que precisam ser definitivamente cicatrizadas. Então, se eu me criei ouvindo que eu não podia chorar, que eu tinha que obedecer, que eu apanhava muito, que eu sofria violência verbal, emocional, que eu via determinadas coisas e não tinha condições de resolver nada, então hoje eu sou uma pessoa adulta e hoje eu tenho condições, tá? Hoje eu tenho capacidades, eu tenho condições e ferramentas para colocar tudo isso organizado dentro de mim. Então eu vou largar essa culpa, eu vou largar essa raiva. Como? Tendo entendimento de que eu também sou uma pessoa útil, que eu sou uma pessoa corajosa, que eu sou uma pessoa livre de culpa, que tudo que aconteceu lá atrás passou, acabou, é lá, ó, lá atrás. Então eu não preciso estar carregando isso até hoje.
Então eu exalto as qualidades dessa pessoa, eu tento esses 5% que ela falou, né, de consciência que a gente tem, porque o resto da nossa vida é regido pelos 95% inconscientes, tá? Eu tenho só 5% dessa consciência para eu conseguir trabalhar com a pessoa que tem o vício. Então eu vou utilizar esses 5% não criticando, porque ela já foi criticada demais. Ela já foi acusada, criticada, humilhada, tá? Então eu vou utilizar esses 5% para exaltar as qualidades que essa pessoa tem. Eu vou exaltar que essa pessoa é uma pessoa fundamental, ela é uma pessoa necessária, ela é uma pessoa lúcida, ela é uma pessoa que tem bom coração. Então eu sempre vou fazendo isso, eu vou fazendo gotas, né? Doses homeopáticas todos os dias. Se essa pessoa sair para beber, que é o que ela vai fazer, porque o tratamento que nós estamos dando é modificado, então essa pessoa não sabe. Então eu, a partir de agora, eu vou começar a tratar essa pessoa desta forma. Ela sai para beber tal hora. Beleza. Vou conversar sobre outros assuntos, aí ela vai sair, ela vai voltar daquele jeito, e eu saio de casa, ou eu vou dormir, ou eu vou, né? Ela chegou bêbada, ela chegou gritando, ela tá colocando pra fora toda aquela raiva que ela tem, né? Então eu não vou apanhar, eu não vou ficar ali refém daquela situação. Não, eu vou me proteger, é óbvio. Se precisar chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. Claro, tá? Mas se for a pessoa que não for violenta, que ela chega em casa chorando e e começa a implicar, o que eu faço? Ela tá entorpecida. Então eu dou ali o meu apoio até essa pessoa, né, ir dormir. No outro dia, não falo nada sobre o assunto, apenas incentivo essa pessoa a se alimentar, converso sobre as coisas do dia a dia, vou estimulando nela as capacidades que ela tem, tá? Porque todo mundo tem capacidades maravilhosas, então o que ela faz de bom? Então eu estimulo essa parte boa, útil e lúcida que essa pessoa tem, tá? Então é um trabalho que eu tenho que pensar em quem primeiro? Eu penso em mim primeiro. Eu tenho condições, eu tô correndo risco de vida, meus filhos estão sujeitos à violência, o que está acontecendo de fato? Ó, a realidade é essa, é violência, isso e aquilo. Então eu não posso ficar próximo de uma pessoa violenta, porque eu tô arriscando a minha vida, arriscando a vida dos meus filhos, etc, etc. Então eu não tenho condições, né? Mas se não é essa a tua situação, a pessoa ela não é violenta, ela só fica ali enchendo o saco, tá aqueles bêbados chatos, faça isso. Não, mas ele é violento e mesmo assim eu quero fazer esse tratamento, eu preciso ajudá-lo. Tá bom, o tratamento é esse, tá? Que é o que ela indicou pra nós. Eu não tô dizendo que isso é o correto, é a lei, é isso, assim, acabou. Não, eu tô trazendo aqui uma sugestão sobre por que a pessoa se agarra tanto no álcool e uma maneira de lidar com essa situação para fazer com que a pessoa se cure dentro dela, cure essa ferida, que ela não precise mais usar o álcool dessa forma, tá? Então, pensa aí, tá? Assiste o vídeo de novo, com calma, ouve o que foi que eu trouxe aqui a respeito do que a Cristina falou, porque ela também é psicóloga, ela é maravilhosa, tá? Então ela traz essa solução. Não, talvez não seja a única, mas é uma solução também que está ao meu alcance, tá bom? Então a Thay deixou essa dica aí para vocês que usam o álcool ou também tem aquelas pessoas que usam, tá? E se tu achar que pode, que deve, que vai te fazer bem, começa a fazer isso, tá? Faz essa modificação aí, que é muito importante. Um grande beijo, um grande abraço da Thay.